A Comissão Especial do novo Código de Processo Civil, instalada pelo presidente da Câmara, Marco Maia, na semana passada, vai se reunir na quarta-feira para eleger o presidente e os 3 vice-presidentes do colegiado. A comissão vai reformar vários pontos do código para dar mais agilidade aos processos nas ações civis. A proposta, já aprovada pelo Senado, deverá ser amplamente debatida aqui na Câmara e receber contribuições da sociedade e também de profissionais da área jurídica. Naquela casa, o projeto foi elaborado por uma comissão de juristas coordenadas pelo atual ministro do STF, Luiz Fux. Bom, sobre esse importante assunto, a gente conversa agora com o coordenador da comissão que analisa a reforma do Código de Processo Civil, comissão da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Dr. Glaucio Maciel Gonçalves. Muito bom dia, Dr. Glaucio. Bom dia, Lincoln. Um prazer tê-lo conosco aqui no Manhã no Parlamento. Qual o senhor considera ser o principal desafio dessa mudança, dessa revisão do nosso Código de Processo Civil? No que ele mais precisa ser modernizado? Bom, Lincoln, o principal desafio do projeto do Código é conseguir dar celeridade às demandas que foram ajuizadas, ou seja, permitir que elas cheguem a um final num tempo menor. Hoje, essa celeridade está impedida basicamente pelo quê? Pelo número de recursos? Ou pelos prazos? Ela está impedida pelo número de recursos, pelos prazos, pela cultura judicial que nós temos de recorrer sempre, pela falta de estrutura do Poder Judiciário. Então, é uma série de causas que podem levar a essa solução num tempo muito longo. Então, eu acredito que a Câmara dos Deputados, votando esse projeto, pode contribuir, ainda que não totalmente, mas de forma iniciária, com a solução rápida dos processos. O senhor falou da cultura do recurso, né? Recorremos todos. Isso se deve ao fato de que não há grandes riscos em recorrer, por exemplo, não há altos custos de sucumbência, que são aqueles custos quando você perde a ação, e também essa imposição que o governo tem de recorrer sempre que perde, às vezes nem há por parte da administração pública discordância em relação ao mérito da questão, mas ele é obrigado a recorrer? Perfeitamente. O nosso maior problema hoje não é em relação às pessoas de direito privado, às empresas, às pessoas físicas. O maior problema do judiciário é quando tem um dos polos do processo, ou como autor ou como réu, o poder público. Porque ele tem uma série de vantagens, de benefícios no processo, e não termina nunca um processo contra o poder público. É uma oportunidade, o projeto de lei do Código de Processo, para que isso seja discutido no âmbito do parlamento e, quem sabe, diminuído um pouco esses benefícios do poder público. No projeto que vem do Senado, essa questão já é tratada de alguma maneira? Não, essa questão ela é tratada sim. Acredito que pode ser melhorada na Câmara, porque a Fazenda ainda continua com muitos privilégios no projeto que veio do Senado. Glaucio, tem uma outra mudança que diz respeito aos honorários advocatícios. Parece que hoje não existe uma fixação de valor, mas esse projeto prevê que ele seja entre 1% e 2%, dependendo do valor da causa. É isso mesmo? Porque já existe hoje também a questão da fixação dos honorários com valor certo, quando há condenação. Mas esse valor, tomando por base a condenação, ele não existe quando se tem vencida a fazenda pública. E é isso que o projeto modifica, ou seja, para estipular também, quando a fazenda pública é vencida, a fixação de honorários sobre o valor da condenação.
Tem um detalhe também, a gente tem umas informações sobre essas mudanças, né? Tem um detalhe que eu estou vendo aqui, os prazos processuais, eles são contados em dias corridos e vão ser contados, então, com essa reforma em dias úteis. Isso não vai postergar um pouco o andamento dos processos? Acredito que sim. Essa foi uma discussão que a AJUF travou na audiência pública do Senado, né, tentando fazer com que esses prazos fossem diminuídos. Que a Associação dos Juízes Federais do Brasil ainda acha que esse prazo está muito longo, que poderia pelo menos ser contado em dias corridos, não precisaria ser contado em dias úteis. Agora, outra coisa, outra novidade do projeto é esse mecanismo chamado de incidente de resolução de ações repetitivas, que permite a aplicação da mesma sentença a todas as causas que tratem de uma questão jurídica idêntica. Eu pergunto, esse não é um mecanismo muito óbvio para demorar tanto para ser aprovado? Porque hoje, cada ação sendo analisada de maneira autônoma, o juiz tem um retrabalho enorme, fora a possibilidade de você ter decisões diferentes sobre o mesmo assunto. Essa mudança é uma das mais importantes. Qual é a avaliação da AJUF em relação a essa mudança? Bom, essa mudança, ela precisa de ser debatida de uma forma mais ampla, porque o projeto importa esse incidente da Alemanha, e na Alemanha ele não é muito utilizado. Então, o que deve ser analisado, Lincoln, é se, nessa altura do campeonato, já há necessidade de formulação desse incidente. Por que nessa altura do campeonato? Porque hoje nós temos mecanismos que não existiam em 2004 que levam a essa solução de demandas de uma forma repetida. Por quê? Porque nós temos a súmula vinculante, que o Supremo edita e todos devem respeitar, todos os juízes do Brasil. Nós temos os recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que embora não tenham uma vinculação obrigatória, eles acabam deixando o juiz amarrado na interpretação, porque inexoravelmente se decidir contra o Superior Tribunal de Justiça vai mudar. E nós temos também as decisões em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que vinculam da mesma forma os juízes. Então, há necessidade de verificar se esse incidente realmente tem razão de ser no panorama atual. Outra questão que eu acho que precisa de uma avaliação mais profunda é essa multa que pode ser aplicada a um recurso que for considerado protelatório. É, sem dúvida, um mecanismo interessante, importante, mas o juízo, se um recurso é ou não protelatório, não é um juízo muito subjetivo? Como é que isso vai acontecer? Não, normalmente não é, porque o juiz, quando fixa a multa por protelação, isso já existe em menor escala no atual Código de Processo Civil, ele faz uma análise se aquele recurso é protelatório ou não, de acordo com a jurisprudência. Ou seja, não é um juízo subjetivo, compreendo. Certo? Então, acredito que é um mecanismo muito interessante para evitar recursos sem qualquer fundamento. Perfeito. Algum outro aspecto dessa reforma que o senhor gostaria de destacar? Eu acho que talvez a necessidade de que a reforma seja urgente, seja célere, já que um dos objetivos é dar celeridade à justiça, começar com um exemplo por parte do Congresso, não? Bom, Lincoln, a Câmara dos Deputados é a representação popular. Acredito que, neste momento, nós podemos debater melhor o projeto de lei. Talvez essa modificação, essa votação muito célere não seja realmente, não seja assim aconselhável, porque é muito interessante debater esse projeto no âmbito da Câmara dos Deputados. Agora, um ponto interessante que poderia ser
analisado e não constou do anteprojeto original, não constou do projeto do Senado, seria a discussão a respeito do processo eletrônico, que é uma realidade no Brasil inteiro, em alguns estados mais, outros menos, mas ele está aí. E o Código de Processo, o projeto, não trata do processo eletrônico. Isso poderia ser inserido no projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Faz maior sentido, porque hoje, se não me engano, o único mecanismo dessa natureza que há e que tem sido responsável por um pouco mais de celeridade nos processos é a assinatura eletrônica do magistrado, né? Nada mais além disso. Né? Mas já existem, Lincoln, processos eletrônicos, totalmente eletrônicos, que começam eletrônicos e terminam eletrônicos, até o Supremo Tribunal Federal. Inclusive com possibilidade de mais transparência para Sim, não, precisa de trazer para o Código de Processo Civil as normas relativas ao processo eletrônico, que hoje elas estão numa lei extravagante ao Código. Se nós estamos elaborando um novo Código de Processo, é interessante que essas normas venham para o Código de Processo. Sem dúvida nenhuma. Bom, quero agradecer mais uma vez ao Dr. Glaucio Maciel Gonçalves, que é um dos responsáveis dentro da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, pela análise da proposta de reforma do Código de Processo Civil que está tramitando aqui na Câmara. Dr. Glaucio, mais uma vez, muito obrigado pela participação no Manhã no Parlamento. Por nada.